Olá, amigos. Chegamos à nossa lição de quarta-feira. Deus não se agrada em afligir. Quando nós falamos sobre a ira de Deus, quando o assunto é a ira de Deus, precisamos ter em mente que Deus não tem prazer em destruir, em derramar a sua ira, em fazer vingança. Vamos ler juntos o que diz a Bíblia em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, verso 11 diz assim: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque, pois, haveríeis de morrer, ó casa de Israel. Deus faz um apelo através do Espírito Santo ao seu povo. Eu não tenho prazer em destruir ninguém. No entanto, Deus não pode ser conivente com o mal, com a maldade que o pecado se perpetue. Deus quer que todos se convertam. Em Jeremias 29, 11, Deus diz assim: Eu é que sei o plano que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês escolherem. Wanderson, você pode me perguntar, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que ele destruiu Sodoma e Gomorra com gente inocente, crianças que estavam lá? Por que ele destruiu Jericó com as suas crianças, mulheres, bebês? Por que destruiu os primogênitos, matou os primogênitos no Egito, quando Israel saiu do Egito? O que nós precisamos entender, amigos, é que Deus intervém na história, segundo diz Ezequiel, e as Sagradas Escrituras de uma forma geral. Deus intervém na história de duas formas. Primeira delas, através de um processo natural. A ira de Deus pode ser derramada sobre aquele que escolhe o pecado, sobre cada um de nós, por consequência natural da nossa vida, através de remorso, através de um sentimento de culpa, de uma mente perturbada por aquilo que foi feito, você está colhendo as consequências. Ou mesmo através das consequências na nossa saúde. Imagine alguém que fumou por 30 anos, 3 a 5 maços de cigarro por dia, e um dia para de fumar, encontra Deus, se arrepende dos seus maus caminhos, mas vem as consequências, pode ter um câncer de pulmão. Imagina alguém que foi devasso a vida toda, promíscuo, saindo com várias pessoas, e adquire uma doença sexualmente transmissível, e um dia vai ter um filho, e o filho pode nascer cego, dependendo da doença sexualmente transmissível. Isso são consequências no mundo natural das nossas escolhas. Se eu pego um carro e saio daqui para São Paulo a 200 km por hora e numa curva eu venho sofrer um acidente, são consequências de eu transgredir leis. Mas Deus pode intervir de uma forma sobrenatural, como fez com Sodoma e Gomorra, como fez com os antediluvianos, como fez no Egito, para mostrar que a maldade terá um fim, para mostrar para o seu povo, de uma forma em miniatura, como a gente diz na profecia de miniatura, que um dia ele vai agir na história para acabar com o pecado e com a maldade. O que você precisa entender, no entanto, é que antes de destruir Sodoma e Gomorra, no capítulo 19 de Gênesis, abra lá comigo, capítulo 19, nós não vamos ler tudo pelo tempo. Ali tem, no capítulo 19, a visita que os anjos fazem a Ló, e então eles vão tirar Ló e destruir Sodoma e Gomorra. Mas se você voltar umas páginas antes, no capítulo 14 de Gênesis, antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus salvou Sodoma e Gomorra. Ali tem uma guerra que Sodoma e Gomorra perdem e eles vão ser destruídos. As mulheres vão ser violentadas. Sodoma e Gomorra perderam a guerra. Eles vão sofrer as consequências. Violência, estupro, morte. E Deus, através de Abraão, salvou Sodoma e Gomorra. E o que é que eles fizeram? Eles quiseram abusar depois dos anjos de Deus. Antes de destruir o Egito, Deus salvou o Egito morreria de fome e Deus enviou José, e José salvou o Egito, e o que é que o Egito fez? Escravizou o seu povo, o povo de José, o povo de Deus. Antes de destruir os cananitas, Jericó, Deus deu tempo para eles, a própria Raabe diz, quando os espias vão ali espiar Jericó, há 40 anos nós estamos ouvindo o que vocês estão vindo, e eu quero ser salva. Deus poderia salvar os cananitas? Poderia, salvou Raabe, que era uma das piores. Antes de Deus destruir, Deus salva, Deus apela, Deus redime, Deus resgata, Deus dá oportunidade. Deus nunca vai fazendo a destruição, como já vimos momentaneamente. Ele é longânimo. Então, antes de destruir este mundo, os pecadores, aqueles agarrados ao pecado, Deus enviou o seu Filho, Deus enviou os profetas, Deus enviou seus apóstolos, Deus enviou seus mensageiros, seus pregadores. Deus quer nos salvar. Mas se ficarmos agarrados ao pecado, como diz a palavra de Deus, já não resta mais sacrifício,
mas fogo vingador prestes a consumir seus inimigos. Então, se ele veio morrer pelos nossos pecados, que nós não fiquemos agarrados ao pecado, que a nossa vida seja uma vida de reconstrução pelo Espírito Santo. Não se esqueça, Deus, ele aceita todos, mas não aceita tudo. Ele chama todos, mas não aceita de qualquer forma. Ele transforma para que possamos fazer parte do seu reino da glória.